Em memória das mães, vamos falar um pouquinho das mães. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Todos encontraram? É o segundo livro do Velho Testamento. O versículo número 12, onde vamos ler, ele é, na verdade, dos 10 mandamentos, o quinto. Diz assim a palavra do bom Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? A Bíblia ela é tão fiel que vocês vão realmente admitir que ela é fiel dentro dos princípios de Deus. Quando Deus deu esses 10 mandamentos aqui a Moisés para transmitir para o povo hebreu, a intenção de Deus era que chegasse a todos nós. Observe que este mandamento foi dado aos filhos. Quem tem pai e mãe é o filho, não é verdade? Então Moisés, por revelação de Deus, está dando uma ordem aos filhos de Israel, para que os filhos honrassem pai e mãe. E Deus, então, dentre esses 10 mandamentos, este aqui é o único dos 10 que traz a promessa de prolongar os dias dos filhos, se caso eles praticassem o que Deus ordenou. Às vezes o filho pensa assim: mas a minha mãe tem tais defeitos, mas a minha mãe, ela não tem moral porque ela é uma mãe que já cometeu muitos erros na vida. E eu sou uma filha ou um filho que fui testemunha. Então eu não devo respeitá-la porque ela não respeitou a si mesma. Só que existe um fator importante. A questão é que Deus não deixou algum tipo de reserva ou respaldo para o filho concernente a honrar a mãe. As crianças citaram algo aqui sobre a gratidão por terem sido gerados, cuidados com carinho. O que o filho precisa entender é que quando ele honra o pai ou a mãe, vamos ficar mais na pessoa da mãe, já que o dia hoje em lembrança às mães, quando o filho atua de acordo ao mandamento de Deus, ele está obedecendo e agradando a Deus. Porque foi Deus que mandou, sem reserva. Deus não disse no 5º mandamento aqui, honra a tua mãe se ela for boa gente. Não. Deve honrá-la. Por quê? Porque o jovem, ele vai perceber defeitos na mãe quando ele já tiver uma idade de poder realmente analisar as coisas corretas e incorretas. Só que antes de ele atingir essa idade, mesmo que a mãe tivesse seus defeitos, mas foi ela que cuidou dele de pequeno. Por mais que a mãe fosse até uma prostituta, como eu trabalhei com muitas mulheres na zona do Meretrício, em termos de instrução sobre Deus, no dia que eu ia reuni-las ali na zona do Meretrício para mostrar a palavra de Deus a elas, quando elas não podiam ir à reunião, elas davam banho nos seus filhinhos, crianças pobres.
mas viu aquelas crianças bem limpinhas, uma sandalinha de dedo, às vezes uma de uma cor, a tira de uma a outra. Mas viu e sentavam diante da minha pessoa e outras pessoas que iam participar, com uma atenção que aquilo me marcou até hoje. O que aquelas crianças faziam. E o que a mãe, por mais que vivia no erro, mas ela tinha uma certa preocupação com o bem-estar dos filhos. Então aquela mãe que hoje ela tem suas fraquezas, seus defeitos, amanhã pode tornar-se uma serva de Deus. Então o Senhor Deus, Ele deu uma ordem aos filhos para honrar a mãe. Nem sequer deixou somente a palavra obedecer. Tratá-la com estima. Honrar. Independentemente de seus defeitos. Talvez alguém aqui, um jovem, um filho, tenha conflito com a mãe em casa. E muitas vezes expressa aquela fúria dizendo, eu odeio a minha mãe, porque minha mãe diz isso, me proíbe aqui, boicota lá e tal. Mesmo assim, esta ordem, na verdade, só pode ser cumprida por filhos realmente que temem a Deus. A Bíblia foi escrita para todo ser humano, para ensinar o ser humano a honrar a Deus, respeito às pessoas, enfim, é para quem quer obedecer a Deus. Então Deus manda o filho honrar a mãe. O que é interessante, vejam como esse texto é fiel. Dificilmente vocês verão um filho rebelde que menospreza mãe e pai. Vocês não vão encontrar um que ele tenha uma vida de sucesso. Vocês não vão encontrar um. Porque Deus colocou como promessa neste mandamento para que se prolonguem os teus dias na terra. Se eu perguntar aqui hoje, que não há razão para algum filho ou alguma filha que tiveram aventuras durante a juventude, porque não deram o devido respeito à mãe ou ao pai quando foram aconselhados. Muitas hoje, ou muitos, estão pagando um preço de tristeza, decepções da vida, traumas, se tivessem lá atrás dado ouvido ao conselho da mãe. Quantas moças hoje, mães solteiras, que criaram um sério problema para o seu futuro, para a sua felicidade, e não adianta taparmos o sol com a peneira. A moça que perde o respeito, ou o moço, pelo conselho de pai e mãe, atrai sérias consequências para si mesma ou para si mesmo. Porque ela toma caminhos sem disciplina. E o próprio Deus diz que o caminho que esse Deus anda com a pessoa é no caminho da justiça. Senhor Deus não tem o direito de preservar, resguardar, guardar, proteger ninguém que foge do seu conselho e toma caminhos opostos à sua palavra. Então, independentemente de a mãe ter seus defeitos, ou braba ou mansa, o que pesa é uma questão de consciência do filho para com Deus. Para com Deus. Porque quem prolonga os dias da pessoa na terra é Deus. Quem deixa viver bastante é Deus. Quem aplana para ter uma vida boa é Deus. Então esse, dos 10 mandamentos, ao 5º, concernente a honrar, a ter em estima a mãe, não descartando o pai. Mas vamos mais adiante. Abram comigo em Provérbios, capítulo 6, sobre o filho recebendo a instrução da mãe. Depois de Salmo vem Provérbios. Um outro papel fundamental da mãe, que eu procurei agora atingir os filhos, mas vamos agora para as mães também, o que pesa sobre elas também. E muitos também não puderam dar melhor, porque também não tiveram, não receberam. Provérbios capítulo 6.
Observe o que diz este livro inspirado por Deus para aconselhar a sociedade. Provérbios 6 é o capítulo, versículo número 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço, ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém? Observe o valor da instrução da mãe e do pai também. Claro que, às vezes, uma mãe, por mais que ela não teve uma boa formação no conhecimento humano, mas toda mãe, por mais ignorante que seja, por mais analfabeta que seja, há uma coisa que toda mãe tem: é amor pelo filho que ela colocou no mundo. Toda ela. Mesmo aquela que deu para uma outra família adotar, ela sabe que um dia do seu ventre saiu um ser que ela não pôde dar carinho, não pôde amar, muitas vezes devido à vida difícil que tinha. Mas que eu sei e creio que toda mãe, seja havendo diferenças na instrução, mas elas sabem o melhor para os seus filhos. Conheci pessoas envolvidas no crime, mulheres envolvidas em tráficos, prostituições, mas diziam assim: eu nunca vou querer esta vida para uma filha minha nem para um filho meu. E realmente tinha uma grande preocupação. Então, como diz a própria palavra de Deus aqui, não deixe a instrução da mãe, pendura no pescoço. É como se dissesse assim: não tira nunca da tua vida os conselhos que um pai e uma mãe te der. Precisamos entender o seguinte: muitas vezes um pai e uma mãe não têm conhecimento nenhum do ensino de Deus. Mas, com o tempo, um pai e uma mãe com certas feridas da dificuldade da vida, dos tempos de vida que viveram, terão uma bagagem de bons conselhos para transmitir aos filhos, para que os filhos não venham a palmilharem pelo caminho de espinhos que o pai e mãe, por ignorância que foram, sem conhecimento, mas não querem para os filhos. Não aprenderam sobre Deus, mas a vida também é uma escola que ensina muito as pessoas. Então, muitas vezes, um pai e uma mãe carregam sobre si uma bagagem de experiência ou de conhecimento que os filhos devem acatar, pendurar no pescoço, deitar, não esquecer, levantar, não esquecer, enfim. Será uma proteção, sim. Por isso que é muito importante gravarmos o que a palavra nos diz. O conselho dá uma estabilidade para o ser humano. Eles aceitos, posto em prática, as pessoas só têm a ganhar. Observe que uma mãe, ainda aqui em Provérbios 10, também fica triste quando o filho não tem juízo. Vê como a Bíblia ela é fiel. E realmente eu acredito que não há nenhuma mãe aqui que ficará feliz quando um filho só gerar problemas a ela. Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. E é verdade, é ou não é? Um filho que caminha nessa sociedade corretamente, ele alegra o coração do pai. Mas uma mãe que tem um filho insensato, sem juízo, diz que é a tristeza dela. Nada dará felicidade a essa mãe. Porque o trabalho que ela passou para pôr no mundo, no mínimo, entre os pagamentos, seria o filho, como retorno, dar satisfação ou dar alegria à mãe ou ao pai. Eu sei que se nós adultos aqui
fizermos uma retroativa em nossa vida, uma reflexão também, de quando nós, ignorantes como éramos, concernentes sobre esse livro, quantas dores, eu posso dizer, causei também para minha mãe e para meu pai. E eu acredito que aqui, homens da minha idade, talvez menos, mais, eu acredito que a maioria terão algum tipo de história a contar. Não que ele fosse uma tristeza para a vida toda da mãe, mas talvez por um mês, 2 ou 3, ou um ano, essa mãe derramava muita lágrima em seu leito, por perceber que o filho andava por caminhos que não produzia prazer algum a ela. E que quando esse filho mudou o comportamento, essa mãe até suspirou da felicidade que sentiu. E é claro que isso tudo quem deve produzir hoje. Eu estava percebendo as crianças cantando e eu pensei, meu Deus, se Jesus Cristo não vier à Terra daqui 20, 30 anos, a tendência da sociedade é ser melhor. Porque hoje o Evangelho ele está sendo muito pregado. E está sendo levantado uma geração de jovens conhecedores da Bíblia, que se zelarem realmente serão uma bênção para a sociedade. Porque estamos percebendo que estamos findando uma geração que ela tornou-se uma revolução de queda moral dos anos 60 para cá, e que está morrendo, ela está se dilacerando em droga, em doença e prostituição. Mas também está se erguendo uma geração de filhos de pais crentes em Jesus, de pais que conhecem a palavra de Deus, e serão a esperança de uma sociedade que até agora viveram cegas, simplesmente do seu jeito. E hoje, mais do que nunca, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está sendo divulgada, ministrada, orientando o povo como se conduzir diante de Deus. Não por um grupo sequer com seus pensamentos. Não. Só funciona. Os dias dos homens só são prolongados se essas vidas das pessoas estiverem respaldadas e guardadas na palavra de Deus. Pode a ciência criar métodos e meios para que o homem viva mais. Nós estamos percebendo tantas mortes, acidentes, mortes, calamidades e apanhando um número muito grande de pessoas jovens. Por quê? Eu nunca percebi, porque também não vivi uma outra geração. Mas essa nossa geração é uma geração de rebelião. É uma geração onde os filhos, de um modo, a maioria de filhos que honram o pai ainda hoje, são filhos instruídos na palavra de Deus. Famílias hoje, ninguém vai me dizer ao contrário, que eu não vou jamais acreditar. Temos pesquisas, temos envolvimento. Famílias hoje, onde a Bíblia não é aberta, onde os pais não param para conhecer o que é que diz, não o que a religião diz. É uma família que não se sabe quem apita, quem canta lá dentro. O filho ou a filha dá de dedo no semblante da mãe, do pai, enfim. É um lar sem limite de um modo geral. Filhos de 12, 15, 13, 14 anos vão onde querem, dizem o que querem, fazem o que querem, e a dor dos pais, a tendência é aumentar, e as consequências que a juventude trazem para si próprio. Não precisamos nós, você jovem, criança dessa igreja, de outras que estão sendo instruídas por aqui, vocês não precisam sofrer. Sofrem se querem. Porque Deus está usando de bondade e misericórdia para levantar ao lado de vocês pessoas que os instruam dentro das promessas de Deus, para que venham a viver muitos dias na face da terra. Hoje em dia nós percebemos acidentes de carros de jovens, 4, 5 mortos, 3, 4, meninas na flor da idade, 18 anos, 17 anos. De onde é que vieram? De uma balada, drogados, alcoolizados. Mas se tivessem sido instruídos, e talvez foram, mas não obedeceram, concernente ao álcool, à droga, à orgia, o quanto Deus reprova e abomina, não entregavam suas vidas à morte fora do tempo. Foi Deus que quis? Não. Deus disse, me obedecer, honrando quem eu mando, prolongarei os teus dias na face da terra. Não tem esse negócio. Para quem teme a Deus, quem mora na véspera é o peru, não é o cristão, não. O cristão tem os dias nas mãos de Deus. Não vive à mercê da sorte. Deus tem compromisso com quem tem com a sua palavra.
Provérbio 23, ainda para nossas queridas mães, que não devem ser abandonadas na velhice. Algumas já estão sendo abandonadas agora, sem serem velhas, por aqueles filhos ingratos. Mas que os nossos jovens dessa igreja aprendam a exercitar a fé com gratidão aos pais e mães. Provérbios 23, e o versículo número 22. Outro conselho. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É um mandamento. Vocês sabem que tem filhos hoje tão rebeldes, eles estão doidos para atingir a maioridade e sair de casa. É ou não é? E eu digo para você que é pai e mãe, se você tem em casa um filho rebelde, ore muito por ele, porque ele pode te dar mais dor ainda, se é filha trazendo uma filha, trazendo um neto para a tua casa sem pai, ou então será um filho entregue a orgias, drogas, aventuras, te dará mais dor ainda. Então é muito importante aquele pai que está conhecendo o Deus da Bíblia hoje, começar a interceder diante de Deus em oração pelos teus filhos, para que não venha a ter uma morte prematura ou te trazer dores, ao ponto de você amaldiçoar o dia que teu filho nasceu. Que não tem coisa pior para um pai ou para uma mãe, um filho gerador de problema. E a sociedade, ela está fácil de gerar animais irracionais, não pessoas de bom senso. Se os governantes levassem para dentro das escolas pastores como nós, para ensinarmos a Bíblia, não religião, a Bíblia, a palavra de Deus, teríamos uma sociedade de jovens educados, não como animais brigando em colégio, ameaçando professora, batendo em professora, como bichos, não como cidadão. Muitas vezes gerados em casas assim. Pai e mãe não têm conhecimento, não conhece Deus também, conhece uma religião do me benzo e vou embora. O Deus da Bíblia, como instruir os filhos, do jeito de Deus funciona, não do jeito dos homens. Observe que há um pagamento mútuo, tanto marido e esposa, esposa para marido, mas filho para com o pai. Há uma obrigação do filho. Não despreze a tua mãe quando envelhecer. Observe que realmente esse elo familiar, essa coisa boa de proteção para com o outro, o Senhor Deus requer da sociedade, requer dos filhos. E por isso que o conselho prático é realmente levar filhos a honrarem os pais. Quando eu faço isso, é uma questão de consciência para com Deus. Nós conhecemos casos de pais, mães jogados em asilos. Muitas vezes a família tem condição de ter lá uma edícula no seu terreno, para amparar o pai ou a mãe, dar os cuidados, mas não, eu não posso me incomodar, não tem compromisso, joga lá num asilo, menospreza alguém que talvez por muitos anos trabalhou para sustentá-lo, para educá-lo, para vesti-lo, para fazer um ser humano, e depois o pagamento é um desprezo na velhice. Isso é muito triste, para que não recaia esta culpa sobre os nossos jovens da igreja, para que sejam sábios, pessoas bem-sucedidas e de sucesso, porque Deus traçará bons caminhos para aquele que faz o que Ele manda. Amém? Uma outra questão ainda, que precisamos analisar sobre mãe, é que elas devem ser recompensadas ainda. Nós temos um conselho do apóstolo Paulo, diretamente dele agora, lá em 1 Timóteo, lá no Novo Testamento agora. Paulo também comentou sobre esta obrigação com os progenitores. E é bom que a gente realmente grave sobre isso, o quanto o nosso Deus zela pela família. Mesmo que a sociedade de hoje não queira levar a sério, mas nosso Deus deixou como respaldo essas instruções. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 5. Olhe como vamos entrar em outra palavra de honra, honrosa. Todos encontraram? Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, para que Timóteo pudesse instruir a igreja que Timóteo dirigia. O apóstolo dizendo assim a partir do verso 3: honra as viúvas,
verdadeiramente viúvas. Observe que aqui envolveu a viúva, que também foi mãe, provavelmente. O bastão de Paulo é esse, que deve ser mantido a honra. Mas se alguma, agora aqui alguma pessoa da igreja em Cristo, se alguma viúva tem filhos ou netos, né, vai envolver gente da igreja, do convívio dela, que esses netos ou filhos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Amém? Antes de os jovens se preocuparem em agradar os amigos lá de fora, antes de os filhos se preocuparem com o seu próprio futuro, se ele perceber que o pai ou a mãe requer o cuidado dele, Deus está dizendo, primeiro os da casa, depois lá fora. Amém? Muito importante isso para o jovem sobre a mãe, né? Aqui sobre a viúva, o compromisso, né, para com o filho. É interessante a palavra, no final do verso 4, é a recompensar os seus progenitores. Tem mãe e pai que se incomodam tanto com o filho, que às vezes manifesta do seu coração esta palavra. É esta a recompensa que tu dá para tua mãe? Alguma mãe já disse isso alguma vez para o filho aqui, não? É esta a maneira de recompensares o teu pai ou a tua mãe? Com esse comportamento assim? Realmente, é bom se obedecer a Deus sem questionar, ou não é? Talvez alguém diria aqui assim, ô pastor, mas é o seguinte, eu estou vindo à igreja, a minha mãe é contra os crentes em Jesus igual o diabo contra a cruz. Em primeiro lugar, quero alertar a todos que estão aqui dentro, aqui, informados e bem informados. Ser crente em Jesus também foi um mandamento do Pai, não foi opção dos homens. Não sei se todos aqui são conhecedores, mas só vai entrar no céu, lá onde Deus está, os crentes em Jesus. O céu é para quem crê, serve e obedece ao Senhor Jesus. Eu sei que mexi com alguém aqui dentro, você tem que ouvir a verdade. Não fui eu que disse. Jesus disse, João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Salvação não é para ter uma religião, não. Salvação é para quem entra aqui nesse livro aqui, ó, e pratica o que Deus mandou. Isso serve até para as mulheres, mães também. Você que é mãe, você é submissa ao teu marido? Ah, mas meu marido é pinguço, é bebum, bate. Aí não merece uma certa reverência. Aí tem que puxar o freio com ele. Mas se o marido é trabalhador, é honesto, sustenta a casa, não te trai, você, esposa, deve andar do ladinho dele como uma verdadeira mãe também. Amém? Vamos fazer papel de mãe também, porque as mães também têm um tipo de fé verdadeira na palavra de Deus a transmitir como exemplo aos filhos. Precisamos compreender isso. Volte comigo um pouquinho agora em 2 Timóteo, para frente um pouquinho em 2 Timóteo. Observe uma coisa aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4. Lembrado das tuas lágrimas. Todos encontraram? Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Amém? Aqui agora há um papel também para as mães executarem. Paulo está fazendo o jovem Timóteo a se lembrar da fé bíblica, da fé na doutrina dos judeus, que os 10 mandamentos veio daquele povo hebreu, Jesus era hebreu, judeu, Deus se manifestou ali e chegou para nós o conhecimento.
Paulo falando com Timóteo: Timóteo, eu estou me lembrando do teu choro, mas quando eu te ver eu vou me alegrar. Mas observa a fé e vive nela, aquela fé que a tua avó viveu. A fé, presta atenção, você está me ouvindo, não é a fé do vô não, que não tinha fundamento na Bíblia. Hoje tem avô, talvez de alguém aqui, que não conhece nada sobre o Senhor Jesus, não nasceu de novo, não possui o dom da salvação, não é perdoado, não é salvo, morre, vai perder a salvação, não tem direito a ela, porque não conhece o dom do Espírito de Deus, não nasceu de novo, não é regenerado, não é convertido ao Evangelho. Não é esta fé do vô cega que você deve seguir. Paulo está falando com Timóteo que a avó Lloyd também professava fé na palavra de Deus, na doutrina apostólica. E a tua mãe Lloyd também está imitando a mãe dela, a avó tua, Timóteo. E eu estou certo que tu, como jovem, vieste no mesmo caminho. Amém? Eu não pude ter essa honra de ser ensinado pelos meus pais a fé bíblica. Eu era do tempo que a nossa Bíblia grande, aquela da editora Paulina, ficava na estante como enfeito e com proteção em dia de trovoada. Eu ponho a Bíblia aqui e lá, ela me protege. Coitado de nós tudo. Minha mãe e meu pai não conheciam nada, porque os coitados também não foram ensinados. De uns 20 anos para cá, 30, que o Evangelho, a doutrina realmente verdadeira, como os apóstolos ensinaram e viveram, é que está sendo divulgada. Hoje, dificilmente, quase toda repartição pública, ou quase em todo lar, lá tem uma pessoa evangélica, uma pessoa que conhece Cristo. Sua fé agora é na Bíblia. E pratica. Alguém diria assim para mim agora: mas lá na minha igreja também lemos a Bíblia. O que tem ler a Bíblia? Deus não está buscando quem lê a Bíblia. Deus está buscando quem obedece a Bíblia. Sabiam disso? Quem pratica a Bíblia. Se nesta Bíblia diz que não há nenhum outro Deus a não ser somente Cristo como Salvador, como gesto de uma fé obediente, jogue fora as imagens de escultura, os amuletos, os santinhos, os crucifixos, jogue tudo fora. Deus não mandou fazer isso, isso é coisa do diabo. Isso é fonte demoníaca que inspirou homens perversos para enganar o povo. O primeiro mandamento eu aprendi quando eu fiz a catequese, mas não me entrou. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem semelhança do que há no céu ou na terra. Um ser humano é uma semelhança. Eu não posso fazer uma semelhança para que eu seja um devoto adorador. Então, obedecer a Bíblia é isso. Deus disse: fora de mim não há salvação. Quando eu fiz o mundo, ninguém me ajudou. Eu fiz sozinho, disse Deus. Mas hoje endeusaram um monte de ajudante, de servente de Deus. Como se Deus fosse fraco. Então, obedecer a Deus é você não se apegar em nada que o olho vê, mas no que o coração crê, num Deus invisível. Começa aí. Então, ler a Bíblia, mas não ver e não obedecer, não resolve nada. Se a Bíblia diz há um só caminho, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que para ir para São Paulo só tivesse uma BR. Só uma estrada. São Paulo dissesse: para chegar a mim é só por esta aqui. Não adianta eu pegar sentido sul. Não é verdade? Não adianta. Se é só um, é só um. Se esse santinho de meia tigela tem poder, que me mate aqui agora, seja Exu Caveira, Preto Velho, Senhora Aparecida, Senhora Branquecida, Senhora Arrochada, Senhor não sei o quê, que me mate. Pode me deixar cego aqui agora, torte as mãos. Tem poder? Agora, meu Jesus tem. Meu Jesus tem. Ele não tem medo, não, mas nem um pouquinho. Conheço esses santinhos do pau oco. Agora, meu Senhor Jesus faz. Ele faz. Faz não porque me disseram, porque eu o vi e ele fez em mim. Não é que me disseram. O Jesus que eu prego, eu conheço ele pessoalmente, de olho, eu o vi, estive na presença dele. De que maneira eu saí do meu corpo e fui, ele me levou, como não sei, é obra dele. Então não prego um Cristo que talvez dê certo. Deu certo já. Já deu certo. O resto é canoa furada. O resto é perca de tempo. Jesus é o Senhor. Só Ele muda um ser humano. Só Ele torna uma mãe sábia, um pai sábio, um filho sábio. Só Ele. Amém?